Pode se sentar aí, todo mundo já está sentado já? O povo está cansado, né? Feriado está pesado aí? Como é que tá? Uma bênção, né? Quem dormiu muito? Quem não dormiu muito? Quem fez churrasco? Quem foi pro cinema? O trem tá animado, que coisa boa, né? Hã? O que tem um amigo aí? Quem maquiou a amiga, né? Tá aí, né? Foi boa, gente, né? Então, que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Que alegria, depois de alguns sábados aí, retornar e poder ter o privilégio nessa noite de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós estamos no meio daquele momento da história. Você está ligado aí no meio do momento da história que você está? Ontem, Jesus foi crucificado. Ontem Jesus morreu e hoje pairava, né? Há anos atrás, pairava aquela dúvida, o que vai acontecer? Será que tal deste caminho? Aquelas pessoas chamavam, talvez o movimento que Jesus estava fazendo de um caminho, outros diziam que era uma seita. E neste dia, né, que nós estamos celebrando hoje, entre a morte e a ressurreição de Jesus, tinha uma grande dúvida no ar. Será que esse tal de caminho vai acabar? Ou será que esse negócio vai dar certo? E eles estavam lá, Jesus morreu, esse caminho vai acabar. E você sabe que não acabou. Por quê? Hein? Por que não acabou? Porque ele ressuscitou, amém? Então amanhã é o dia de nós celebrarmos a Páscoa e vai ser um culto tão lindo. Você tem que vir, você tem que estar na presença do seu Deus amanhã. Vai ser tão lindo. Então abre o seu coração, amém? E nosso período de louvor aqui estava tão gostoso. Eu quero te dizer que o momento da palavra não é uma interrupção do seu momento com Deus. Na verdade, agora, nós vamos, na verdade, pegar as nossas mãos, cavar um pouco mais, para que a gente possa ir mais profundo na presença de Deus. E nós vamos finalizar esse culto com um grande momento de adoração na presença de Deus. Eu quero mesmo te convidar a aquecer o seu coração, amém? Está aquecido aí? Está comigo? Então eu quero te contar algumas histórias. A primeira é que a comparação, ela existe. Ela existe, a comparação. Eu, por exemplo, queria contar para vocês. Eu tenho um primo, ele não está aqui nessa noite. Eu nasci no dia 8 de agosto e ele nasceu no dia 7 de setembro. Ou seja, nós temos uma diferença aí de 30 dias praticamente, eu e esse primo meu. E nós sempre fomos muito amigos, somos muito amigos, almoçamos hoje juntos. Mas você entende que, por eu ter mais ou menos a mesma idade que ele, mas ele morava no interior quando ele era mais novo, e quando ele foi para a escola, ele chegou na escola e ele já sabia quase que tudo que a professora estava ensinando. E um dia lá ele começou a corrigir a professora e tal, e eles falaram, não, esse menino tem que pular um ano para frente na escola, já sabe essa série aqui. Então, apesar de nós termos aproximadamente a mesma idade, ele sempre teve um ano na escola na minha frente, mas a gente sempre muito amigo. E uma comparação, e eu nem estou dizendo que é uma comparação não saudável, existia entre nós, era bem saudável, mas é claro, se os dois estão praticamente no mesmo momento de vida, isso acontece. E eu lembro que ele sempre foi muito inteligente, esse primo meu, e tirava grandes notas na escola sem estudar nada. Sabe aquela pessoa que te dá raiva? Alguém conhece uma pessoa assim? Que te dá raiva, né? Não estuda e tira nota boa, era ele, né? Era ele, e ele tirava notas altas. E a gente estudava até na mesma escola, depois ele veio morar em BH, a gente estudava na mesma escola, ele uma série adiante da minha, e era sempre uma certa comparação. E nós fizemos o mesmo curso na faculdade. Eu cursei engenharia elétrica e ele também cursou engenharia elétrica. Qual a diferença entre nós dois? Qual que você acha? Um passou na Federal e o outro passou na PUC. Quem passou na PUC? Que isso, gente? Só porque eu falei que ele era inteligente, eu também sou inteligente, mas é verdade. Ele passou na UFMG, sem estudar quase nada, e um ano depois eu passei na PUC e passei longe de passar na UFMG. Entende como é que é isso? Passei longe de passar na UFMG. Então, assim, gerou uma certa comparação, mas uma coisa foi muito parecida. Nós dois demoramos 6 anos para formar num curso de 5, ou seja, aconteceram algumas coisas no meio do caminho, né? Que eu não posso revelar quais são. Né? E nós formamos no mesmo curso, mas parecia que aquela vantagem que ele tinha, vamos dizer, academicamente, quando eu, por estudar à noite,
na PUC, eu comecei a trabalhar muito cedo. E já entrei num escritório de engenharia e comecei a trabalhar e tal. E quando eu formei, eu tive muita facilidade, porque a própria empresa em que eu trabalhava já me contratou como engenheiro, do tipo, eu colei o grau num dia, no outro dia eu fui no RH, virei engenheiro, fiquei todo feliz. E ele tinha estudado no FMG, falava inglês melhor que eu, já tinha um pouquinho de alemão ali rasgando, mas demorou mais para pegar ali no trabalho, arrumar um emprego bom. Por quê? Porque não tinha, às vezes, tanta experiência. Estudava no FMG, o FMG é aquela coisa, estuda o dia inteiro, tal, bandejão, pega o violão, não é assim? Aquela coisa assim, mais light. Lá na PUC não, é assim, você pega a Amazonas 6 horas da tarde, chega para a aula às 7, estuda, rala 10h30, chega em casa 11h15, vai comer, tomar banho, estudar, dorme 1 hora e no outro dia vai trabalhar. Era assim minha vida. Então, assim, uma certa comparação sempre existe entre nós. Nós estamos o tempo todo olhando para as pessoas e nos comparando. Eu poderia hoje falar para você dos malefícios de uma comparação. Mas eu não vou falar sobre isso, não. Você sabe que você é único, que Deus tem um propósito para a sua vida e que, na verdade, o que você precisa é achar o seu caminho. Você precisa ser quem Deus planejou que você fosse. E não ficar se comparando aos outros e sempre achando inferior. Mas essas comparações, elas existem. E dentro de uma normalidade, elas são saudáveis para nós, porque elas podem também nos incentivar. Mas eu tenho uma outra história, e eu queria ver aqui quem é bom de geografia. Alguém gosta de mapa aqui? Alguém? Alguém gosta de brincar no Google Maps? Opa, não é só eu não. Ufa, aleluia. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na internet é brincar no Google Maps. Então, por exemplo, quem aqui já foi em Iceland? Alguém aqui já foi em Iceland? Não, de verdade. Não é no Google Maps, não, de verdade. Alguém? Ninguém. Quem já foi em Iceland no Google Maps? E quem já foi no Google Street View lá no Google? Eu já fui. Por quê? Porque eu estava lá olhando, eu gosto de ver o mapa, gosto de navegar, gosto de ver o tamanho desse mundo. Aliás, quarta-feira agora eu vou te dar uma dica para os que gostam de viagem, tem nada a ver com a pregação, nem sei se estou falando isso. Mas quarta-feira agora tem uma palestra aqui em BH, do Viajo Logo Existo. Alguém viu isso aí no Facebook? Eles são patrocinados, deve ter caído lá para você, não? Até porque você não gosta de viajar, porque senão você tinha recebido isso lá. Então eles ficaram 4 anos dentro de um Land Rover. Estou tipo Roberto aqui, Land Rover, não foi? 4 anos, 74 países. Vão dar uma palestra aqui na quarta-feira. Eu vi um vídeo deles hoje mais cedo, dizendo que vão abrir algumas vagas ainda, está esgotado, mas vão abrir mais 20 a 30 vagas. Nessa quarta agora, aqui no Mercury. Aqui. Mas eu gosto muito disso. Então eu sempre fico navegando no mapa. E um dia eu fui lá em Iceland, peguei o bonequinho, joguei em cima do mapa, e aí fui conhecer Iceland. É legal. Não tem nada demais. Mas fui conhecer Iceland. E eu queria saber quem conhece um pouquinho de mapa pelo seguinte. Quando eu tinha 18 anos de idade, na verdade, meu pai sempre andou de moto, meu pai ama moto, gosta de viajar de moto. A gente é do tipo que tem aquelas motos grandes, gosta de viajar, pôr na estrada e tal. E aí eu cresci andando de moto com meu pai, na garupa, no tanque. Na época eu podia ir no tanque, e era uma festa. Então eu sempre gostei muito de moto. Eu fiz aniversário dia 8 de agosto, já estava pronto para fazer a prova do psicotécnico. Passei no dia 8 na prova do psicotécnico, porque já tinha 18 anos, certo? E aí comecei a minha epopeia para tirar carteira, tirei carteira de moto rapidão, de primeira, e logo já comecei a andar de moto. Então, agosto, no mês de setembro, eu já tinha carteira de moto. E em janeiro do outro ano, então eu tinha ali 18 anos e alguns meses, eu fiz uma viagem incrível de moto com meu pai. Nós pegamos 2 motos, saímos aqui de BH, eu me lembro, até hoje, saímos no dia 26 de dezembro daquele ano, ali de frente da Assembleia, e aí despedimos da mamãe, despedimos da família, e foram 2 loucos de moto. E o nosso rumo era Ushuaia. Alguém conhece essa cidade? Alguém já esteve em Ushuaia aí? Ah, tem um ali, já outro ali. Ushuaia é lindo. Ushuaia está ali na Terra do Fogo, é a cidade mais austral, a cidade mais ao sul do hemisfério que nós vivemos aqui, ela está na Argentina. E então nós pegamos a moto e fomos descendo, ali São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Depois, qual é o país que você pode entrar ali depois que você vai descendo no Rio Grande do Sul? Você chega onde? Vamos ver. Uruguai, exatamente. Então entramos no Uruguai, depois de 4 horas já estávamos lá em Montevidéu, capital do Uruguai. O Uruguai é muito pequenininho,
com 4 horas, 3 horas pilotando ou andando de carro, você sai do norte do Uruguai, chega praticamente ao sul, dormimos ali. Claro que isso tudo não foi num dia só, né? Mas nós fomos ali, depois cruzamos. Cruzamos do Uruguai para a Argentina. E aquele ferry boat nos leva à capital da Argentina. Qual é? Buenos Aires, lá, capital federal. Então chegamos em Buenos Aires no dia 31 de dezembro. 31, saímos aqui dia 26, no dia 31, estávamos lá em Buenos Aires. Eu não sei muito bem, mas se eu for chutar daqui a Buenos Aires de carro, dirigindo, deve dar. Daqui a Curitiba são 1.000 quilômetros. Se você andar mais talvez uns 1.500, 2.000, talvez uns 3.000 quilômetros. Vamos pôr aí, 3.000 quilômetros, estávamos lá em Buenos Aires. Se você então continuar descendo aqui pela costa, o mapa está aqui, tá? Vai descendo aqui, ó, contornando tudo. Vai chegar uma hora nessa viagem em direção ao Ushuaia, e para você saber, eu acabei de pegar aqui na internet, Ushuaia até Buenos Aires são outros 3.000 quilômetros, ou seja, o destino final que eu e meu pai queríamos estava 6.000 quilômetros daqui. Dá para ir e voltar a Porto Seguro 3 vezes. Né? Porto Seguro está a 1.000 quilômetros mais ou menos daqui, Curitiba está a 1.000 quilômetros daqui, dá para você ir e voltar 3 vezes. Então, estávamos indo lá, mas se você conhece um pouquinho de mapa, e esse episódio que vai acontecer agora é que eu quero te contar. Nós chegamos ali em um lugar onde a Argentina ela é tomada por um território de um outro país. Quem sabe o país que é? Qual que é? Fala se você sabe. Hã? Fala, gente. Maldivas? Não, Maldivas não. Fala alto. Chile, exatamente isso. Então, para que você chegue em Ushuaia, que é território argentino, você precisa vir. Aí tem uma faixa do Chile que passa, você faz uma alfândega aqui, anda um tempo no Chile, depois você faz outra entrada na Argentina e você chega até Ushuaia, que era o nosso destino final. Mas o que eu quero contar para vocês a respeito de comparação aconteceu ali, naqueles quilômetros de Chile da nossa viagem, onde há um lugar que, se você quiser ver, você joga na internet, chama Estreito de Magalhães, Estreito de Magallanes. E lá, para você cruzar, você precisa de novo entrar em um barco, que faz uma travessia de aproximadamente 1 hora. Então entra ônibus lá dentro, entra carro, entra moto, entra gente, entra tudo. É o único jeito de você atravessar e dar continuidade à sua viagem. E você imagina, eu tinha 18 anos, meu pai é doido, você acha meu pai doido? Vocês acham? Colocar um cara de 18 anos para pilotar 14.000 quilômetros na nossa viagem, nunca, né, assim, com muito pouca experiência de estrada e tudo, mas eu fui, voltei e estou vivo até hoje. E aí, nós chegamos ali dentro daquele barco para fazer aquela travessia. E eu, sério, eu subi assim, tinha uma escadinha, eu subi naquele mastro assim daquele barco. E um vento, um frio, lugar assim bem inóspito, não tem nada ali, é só deserto. E eu falei assim, nó, cheguei até aqui. Vocês acham que eu estava errado de pensar assim? Já era uma grande aventura, não é não? Uma grande aventura, e eu cheguei lá e falei, nó, já foi coisa demais, já rodei coisa demais, incrível. E fiquei ali todo satisfeito, mas a minha satisfação durou pouco tempo, porque ali de cima mesmo eu avistei e vi uma coisa meio estranha. Eu olhei e vi uma bicicleta. Eu estava de moto, olhei e vi uma bicicleta e falei, que coisa esquisita, quem está de bicicleta aqui? Aí eu dei um passinho para o lado, olhei e a bicicleta tinha uma carretinha, cheia de bagagem, assim, com uma bandeirinha. Falei, gente, calma aí. Na hora que eu olhei, a bicicleta estava toda suja. Sabe aquela bicicleta que parecia que estava andando mesmo? Aí eu não me aguentei, desci, fui lá embaixo, curioso, né, querendo saber. Cheguei lá embaixo, na hora que eu olhei assim, tinha um cara. Tinha uma pessoa que, eu não lembro, assim, até acho que perguntei a idade dele, mas ele deveria ter aí entre uns 65 e uns 75 anos de idade. Barbudo, barba branca, cabelo branco, a pele já vencida assim pelos anos. E eu olhei assim, cara, na hora que vi aquele shortinho colado, eu falei, a bike é dele. Shortinho colado, condenou, falei, a bike é desse cara, eu vou ter que ir lá conversar com ele. Então, cheguei, me apresentei e tal. Nossa, que legal, você está fazendo essa viagem de bike, de onde você está vindo? E a minha expectativa era do tipo assim, eu estou vindo ali do sul da Argentina, eu estou vindo ali da fronteira, eu estou vindo ali de Rio Gallegos, que é uma cidade bem próxima. E de fato ele estava vindo de lá.
Mas eu perguntei, de onde você é e aonde você começou a sua caminhada? Onde você começou essa viagem? Pergunta, né, que a gente quer saber, mas depois a gente fala assim, nossa. Adivinha, vamos ver, de onde que ele era? Hã? Rondônia? Rondônia já seria um herói, né? Já seria um herói, né? Mas não era de Rondônia, não. Hã? Alasca? Vespasiano? Seria um herói Vespasiano, né? Do lado do aeroporto querer ir embora de bicicleta é muito doido. Mas alguém chegou bem próximo aqui. Esse cara era do Canadá. E ele havia começado a sua viagem de bike rumo a Ushuaia, a exatos, aproximados, na verdade, 1 ano e meio antes daquele momento que a gente se encontrou. Ou seja, aquele homem estava na estrada por 1 ano e meio, pedalando, saindo lá de cima do Canadá, passando por todos os Estados Unidos, América Central, ia lá, puxando, andando 40, 50, 60 quilômetros por dia. E aí eu te pergunto o seguinte, qual que é a minha reação? Me lembra, eu estava lá em cima do barco, nossa, cheguei longe. Depois que eu conversei com ele, como é que foi? Eu dei aquela murchada. Mas não assim porque eu não estava feliz, não porque eu realmente não estava assim, imaginando que eu tinha alcançado algo legal, e de fato foi muito legal. Mas depois que eu ouvi a história daquele cara, eu falei, nó, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. E eu me comparei a ele. Falei, ele é muito mais velho que eu, veio de muito mais longe que eu, e a minha história, perto da história dele, é uma história legal, mas a história dele é muito mais legal. A minha história é legal. Talvez você nunca tenha feito uma viagem dessa. Talvez seja uma coisa legal de você fazer, de planejar. Quem sabe não fazer isso com seu pai, marcar a história de vocês. Quem sabe não fazer isso com a sua família. Eu já avisei minha esposa, esperar as meninas crescer, nós vamos pegar um carro aqui e vamos partir em direção a esse mundo aí, né, América do Sul, pegar umas férias, uns 30 dias e correr, ir nos parques e fazer muita coisa louca. Mas, talvez para você a minha história seja legal, mas depois que eu te contei a história do velhinho do Canadá, você falou, a história do velhinho do Canadá é mais legal do que a do Daniel. Por quê? Porque nós fazemos uma comparação. Mas como eu disse, a comparação, ela nem sempre é ruim. E eu quero que a gente pense na comparação no aspecto positivo. A comparação no aspecto que ela pode nos desafiar. Então, depois que eu vi aquele cara, eu não topo andar de bike, porque não é essa a minha praia. Mas depois que eu vi ele, eu falei, quem sabe um dia eu não posso ir até o Alasca de moto. Eu sonho em fazer essa viagem. Talvez saindo aqui do Brasil vai ficar difícil. Eram necessários, sei lá, pelo menos uns 4, 5 meses de viagem para ir e voltar. Mas se eu sair ali, de repente do Texas ou da Califórnia, de San Diego, pegar uma moto ali e subir até Prudhoe Bay lá no Alasca, talvez é uma viagem que eu possa fazer. E quando você olha algo que alguém algo que alguém fez, isso pode então te incentivar a fazer e a viver algo diferente. E você aí há um nível mais profundo. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite, sobre a possibilidade que está diante de nós, de que a gente viva algo a mais. Quando eu penso nesse tema que eu acabei de apresentar para vocês, eu me considero um pouco aventureiro. Fazer uma viagem dessa é uma aventura, você não tem hotel marcado para nada, você não sabe onde você vai dormir, você não sabe o que você vai comer, cada dia é um dia diferente. Você não sabe se vai fazer sol, se vai fazer chuva, se vai chover granizo. Você não sabe se você vai passar frio, se não vai passar frio, você tem que sair com mais casaco, com menos casaco. Todo dia é uma novidade. Todo dia é algo diferente, isso é uma aventura. E quando eu penso em aventura, e olho para a palavra de Deus, adivinha de quem que eu lembro? Jesus era um aventureiro, assim, mais consciente. Mas um outro cara que a vida dele te mostra uma aventura. Paulo. O apóstolo Paulo, ele fez aquelas viagens dele, eu fico imaginando aquelas viagens. Ora sobre animal, ora caminhando, debaixo de sol, chuva, neve, aquela confusão, não sabe onde vai dormir. E Paulo era uma aventura. E a vida de Paulo é algo que,
sempre me chama muita atenção. Eu sempre tenho esse aspecto em relação à vida de Paulo de uma comparação sadia. Porque eu olho a vida de Paulo e digo, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero me inspirar na vida desse cara. Eu quero trilhar os caminhos que ele trilhou. Se ele aguentou, eu também posso aguentar. Se ele fez, eu também posso fazer. A história de Paulo é cativante. A história de Paulo é emocionante. E quando a gente vê o anúncio aqui da viagem, o Paulo fala assim, o pastor Paulo fala, e conhecer um pouco do martírio paulino. Cara, como eu queria ir nessa viagem. Sério, se está sobrando uma grana aí, você tem essas férias, nossa, como eu queria ir nessa viagem. Conhecer tão perto a história e ser desafiado por ela a viver algo que eu ainda não vivi. Mas a respeito de Paulo, eu quero te apresentar o seguinte. Ao mesmo tempo que Paulo nos inspira a ser como ele nos aponta o caminho para ser como ele. E qual é esse caminho? 1 Coríntios 4,16 diz, é Paulo dizendo, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, e ele fala, portanto, eu imploro a vocês, eu suplico a vocês, sejam o quê? Opa, mandou aqui? Eu suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo bate no peito para aquela igreja e diz, façam como eu faço, vivam como eu vivo. Aquele velhinho estava lá, ele não estava dizendo isso, mas naquele momento para mim ele falou assim, cara, você pode fazer o que eu fiz. Você pode fazer algo maior. Você pode sonhar em ir para o Alasca. Você pode sonhar em fazer Porto Vladivostok. Você pode sonhar... quem já assistiu na TV a cabo aquele... Quem conhece aquele ator? Ewan McGregor. Um lourinho assim de barba. Um cara que é escocês. Alguém lembra dele? Qual filme que ele fez? Star Wars, esse aí. Esse cara, você sabe que ele é doido também, tipo eu de moto? Ele fez 2 viagens muito top. Se você quiser, você pode achar material. A primeira, Londres, South Africa. Yes. Chama All the Way Down, a primeira viagem. E a segunda chama All the Way Round. Então ele saiu de Londres de novo, rodou o mundo, ou seja, foi Mongólia, Rússia, cruzou para o Alasca do outro lado, caiu nos Estados Unidos, depois embarcou de novo à Europa. Então ele fez essas 2 viagens. E por que eu falei isso? Hã? Como é que é? Nem lembro porque eu falei isso, né? Empolguei demais. Mas enfim, esse cara fez. E talvez você pode sonhar em fazer. E Paulo fala, sejam meus imitadores. O que eu ia dizer é que aquele cara velhinho da bike falou, Daniel, ele não falou, mas ele disse com a própria vida dele, falou, você pode fazer algo a mais. Talvez você pode fazer uma viagem como a desse cara. Por que não? E Paulo, ele falava assim, sejam meus imitadores. Me copiem, se comparem comigo, mas usem essa comparação para quê? Para crescer. Não para achar, eu sou ruim, eu sou péssimo. Por isso que eu falei, eu não vou falar disso. Use a comparação para dizer, eu posso ser como ele. Mas a questão é que Paulo não estava falando e não estava dando essa dica meramente por ele. Porque se a gente vai para 1 Coríntios 11, na mesma carta que ele está escrevendo aos Coríntios, ele faz uma declaração muito parecida novamente. E a declaração é, tornem-se meus imitadores. A mesma coisa. Mas aí ele põe uma vírgula e dá o caminho para a gente. Tornem-se meus imitadores. Por quê? Por quê? Como eu sou de Cristo. Sabe por que Paulo era como Paulo era? Porque ele imitava a Jesus. Paulo imitava a Jesus. Um dia Paulo olhou para Jesus. Um dia Paulo conhecendo a Jesus. Um dia Paulo entregando a sua vida a Jesus. Sabe o que ele fez? Eu quero ser como ele.
E depois, quando ele já se torna alguém transformado, e ele está então falando para as outras pessoas, ele diz: sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Porque eu imito a Cristo. Ele não para por aí. Quando ele está falando para a igreja de Filipos, em Filipenses 3,17, ele fala: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentei. Ele continua para uma outra igreja dizendo: olhem para mim, me imitem, porque eu imito a Cristo. Quando ele fala para a igreja de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses ele fala: não porque não tivemos tal direito, mas para que todos nos tornassem um modelo para serem imitados por vocês. Paulo tinha essa preocupação de ser um modelo, copiando Jesus, se inspirando em Jesus, olhando para Jesus, falando: eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus. Paulo olhava, e de fato, talvez o que nos fascina na história de Paulo é porque nós vemos nas atitudes dele que ele de fato se parecia com Cristo. Ele de fato parecia com Jesus. Ele de fato parecia que amava tanto a Jesus que foi se tornando, por se relacionar com Jesus, por se entregar a Jesus, ele foi se tornando como Jesus. Por isso, quando eu olho a Bíblia, a primeira pessoa que eu mais amo, que eu mais quero é Jesus. E depois eu olho e me incentivo tanto na caminhada de Paulo. Jesus era humano, mas era Deus. Paulo era humano e não era Deus. Vivia sobre os mesmos julgos que nós, as mesmas dificuldades, talvez muito mais severas e difíceis que as nossas, mas ele se tornou como Jesus. Ele foi se transformando como Jesus, ele foi ficando igual Jesus, e ele depois fala: me imitem, porque eu imito a Cristo. Você tem imitado a Cristo? Você tem olhado para Jesus? Ele é a sua inspiração. Jesus é a sua inspiração. Jesus é aquela bicicleta que eu olhei lá e falei: nu! Você olha para Jesus e ele tem te inspirado a ser como ele. Deixa eu refazer essa pergunta, não é bem isso que eu disse. Você tem permitido, você tem buscado, você tem desejado ser como Jesus? Porque ele está se revelando a você. Ele está disponível para nós, para que a gente fale: eu quero ser como Jesus. Eu creio que esse é o alvo principal de qualquer crente. O alvo principal de qualquer crente é ser como Jesus. É ser algo antes de fazer qualquer coisa. Ou é ser alguém, é ser algo, e por isso fazer tantas coisas para Jesus. O apóstolo Paulo foi quem ele foi e fez o que ele fez, não simplesmente pelo que ele era, pelos seus talentos, pelos seus dons, não, porque ele se transformou tanto igual a Jesus, que a vida dele foi sendo derramada sobre aquele povo, derramada sobre aquele século. E aqui tem uma outra chave que eu quero te apresentar. A primeira é essa. Paulo nos aponta o caminho. Sejam meus imitadores, porque assim também vocês serão imitadores de Cristo. Então ele está falando: pode olhar para mim, mas sabe, olha para Cristo. Se torne como Jesus. Seja como Jesus. Pense como Jesus. Fale como Jesus. Se torne como Jesus. Mas a minha pergunta é: como e por que se transformar? Como isso acontece? Como isso pode acontecer? Porque até então, talvez seria uma resposta 100% nesse salão: eu quero ser como Jesus. Mas a segunda pergunta é: como me transformar? Eu quero ser como Paulo, mas como me transformar?
como alcançar o que Paulo alcançou? Segunda pergunta. E uma chave veio ao meu coração. Essa palavra eu estou meditando nela tem umas 2 semanas. Porque Deus está falando ela comigo. Inclusive, quando eu vou compartilhar com vocês, quando eu vim ali no carro dirigindo para cá, sempre que eu venho para o culto, principalmente nos dias onde eu vou pregar, eu fico, Deus, fala através de mim, Espírito Santo, eu quero estar sensível à sua voz. Eu fui tomado ali de um sentimento do tipo assim, como assim, Deus? Nossa, Deus, sério, talvez eu não tenha nem autoridade para falar, eu não sou Paulo, eu não sou Cristo. Eu não sou como Paulo ainda. E o Espírito Santo falou comigo, então você é a melhor pessoa para falar essa palavra. Sabe por quê? Porque eu desejo essa palavra realidade da minha vida assim como você precisa desejar. O Espírito Santo falou, você vai colocar todo o seu coração, porque a sua vida depende dessa palavra também. E nessa manhã, hoje de manhã, enquanto eu orava, ontem à noite eu coloquei as meninas para dormir, já era, sei lá, meia-noite. A Dani foi dormir e eu falei, amor, eu vou para a presença do Pai. Fui lá para a sala, coloquei uma música, fiquei lá na presença de Deus. E veio essa palavra. A continuação da palavra de hoje veio aqui. O fechamento. Para onde a gente tinha que ir, para onde eu tinha que levar esse momento aqui. Está lá em Gálatas 2:20. Porque lá em Gálatas 2:20, eu entendo que aqui tem uma chave que liga uma coisa à outra. E é um verso muito conhecido que diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aqui eu quero que você ligue as duas coisas. Você precisa entender isso. Paulo está dizendo, sejam imitadores de Cristo. E aqui ele está dando uma chave. Sabe qual é a chave? Aqui ele está dizendo assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu morri para a minha vida, e eu peguei a vida de Deus e me entreguei completamente a ela. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu me desconsiderei e eu considerei Cristo, Jesus como o principal na minha vida, como tudo para mim. E aqui há, então, uma demonstração, porque o final desse verso diz assim, agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e o que? Se entregou por mim. Então Jesus também mostra na própria vida dele, ontem, na cruz, quando ele se entregou por nós. E por que ele se entregou por nós? Qual é a palavra que define a razão pela qual Jesus se entregou na cruz? Qual é? Qual é? Amor. Jesus se entregou por amor. Ele morreu na cruz por você porque ele te ama. O amor de Jesus não é um amor raso, é um amor profundo. Ele falou assim, eu morro por amor. Tem casalzinho de namorado que já falou isso aí, né? Você morre mesmo? Morre nada? Morre não. Eu morro por isso. Eu amo isso. Jesus falou, eu amo tanto. Eu amo tanto as pessoas que eu morro por elas. E aqui neste versículo é a total explicação do caminho para que a gente deve seguir. O convite de Paulo é, sejam igual a Jesus. E sabe como Paulo conseguiu então parecer tanto com Jesus? Sabe como Paulo realmente se tornou um imitador e um modelo para as pessoas de ser como Jesus? Sabe por quê? Porque ele se entregou a Jesus por amor. É a mesma lógica. O reino de Deus funciona assim, Jesus mostrou como funciona o reino. Ele falou, eu morro por amor. E sabe o que vocês têm que fazer por mim? Morrer por amor a mim. Essa é a chave. Morrer de amor por mim.
de trás para frente. Se nós não amarmos a Deus com um amor mortal, existe isso? Existe, né? Se nós não amarmos a Deus com um amor que é suficiente para fazer com que a gente desista da nossa própria vida, dos nossos próprios sonhos, para viver a vida que Ele tem para nós. Se nós não somos capazes, por amor, de dormir menos para ficar na presença de Deus, de largar as coisas desse mundo porque nós o amamos, se nós não somos capazes de tirar o dinheiro do nosso bolso e dar o dízimo por amor a Ele, se eu não sou capaz de mudar as minhas atitudes, de buscar a Deus com intensidade por amor a Ele, se eu não sou capaz de dizer não para uma religião e amar a Deus de todo o meu coração, sabe o que vai acontecer? Eu não me tornarei como Paulo e não me tornarei como Jesus. Tira Paulo do meio, você não precisa dele. Você não se tornará como Jesus se você não o amar de todo o seu coração e se dar completamente. E aqui eu chego no ponto que o Espírito Santo pediu para a gente conversar nessa noite. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Algumas palavras de Deus têm vindo ao meu coração nesses dias. Deus tem falado muito comigo. A respeito desse ano que nós estamos vivendo, a respeito daquilo que Ele quer liberar sobre a igreja nesses dias. Eu estou aqui sendo fiel àquilo que Ele colocou no meu coração. Sabe? Às vezes eu olho para nós, eu me coloco dentro, por isso eu disse aqui que eu era a melhor pessoa para trazer essa palavra. Não pelas minhas qualidades, mas porque eu dependo dela, como eu dependo para viver. Eu dependo de aumentar o meu amor por Jesus, porque eu preciso disso para sobreviver. Porque essa é a pergunta no meu coração, Daniel, você me ama? Você me ama? O problema é que às vezes nós estamos achando que amor é o que nós sentimos por um celular, por um carro. E às vezes nós estamos achando que amor por Deus é o que nós sentimos até pelos nossos pais. Eu amo os meus pais, mas Jesus está em outro nível. Ele tem que estar num outro nível. Eu sei que talvez você arrancaria um... É rim que você tem dois ou fígado? Rim, né? É rim? Sou engenheiro, gente. Sou médico, não. É dois, rim, né? Talvez você arrancaria um rim seu para dar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, por amor. Mas não necessariamente você vai precisar fazer isso na sua vida. E se você puder fazer, eu falo, faça por amor. Mas quando você escolhe andar com Jesus, você já tem que pagar a fatura. Seguir a Deus, seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, é morrer na hora. É se entregar completamente, é entregar o rim. E as pessoas têm dito, eu quero Jesus. E atrás desse, entre aspas, sabe o que tem? Uma religião. Uma série de práticas religiosas. Deus, o Senhor sabe meu coração, Deus. O Senhor sabe, Espírito Santo de Deus. Vem nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Move nesse lugar, Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, Deus. E o Senhor disse, Daniel, leva a igreja à minha presença. Leva a igreja ao meu lugar. Leva a igreja à minha presença. Leva a igreja ao encontro com o Espírito. Leva a igreja ao encontro com Jesus. Começa a trabalhar, Espírito Santo de Deus. Começa a mover, Espírito Santo de Deus. Começa a convencer os corações, Espírito Santo de Deus.
Eu me levanto, Deus, na autoridade do nome de Jesus contra todo engano. Eu me levanto contra toda mentira. Eu me levanto contra todo sofisma nas mentes. E eu peço que seja quebrado agora, em nome de Jesus. E por isso eu te faço uma pergunta. Talvez isso vai te ofender. Mas ao fazer essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta para mim primeiro. Você não está cansado de religião, não? Você não está cansado de sair da sua casa para não ter um encontro de amor com Jesus? Você não está cansado de não se encontrar de maneira esplêndida, maravilhosa, intensa com o seu Deus? Sabe por quê? Não tem graça. Sabe qual é a graça de ser casado com a Dani? É que eu amo ela. Essa é a graça do negócio. Essa é a graça da gente pegar o carro hoje. Eu, a Dani, a Letícia, a Bia. A Bia com 1 ano e meio, 1 mês e meio, dentro do carro, ir lá para Moeda, num restaurante que a gente gosta, com amigos. Essa é a graça, sabe por quê? Porque eu amo eles. Eu quero estar com elas. Essa é a graça. Essa é a graça do meu relacionamento com ela, porque eu a amo. Essa é a graça de chegar em casa e ver a pia cheia de coisas e lavar as coisas feliz. Sabe por quê? Porque eu amo ela. Porque eu amo a minha família. Sabe qual é a graça de acordar todo dia, pegar meu capacete, dirigir para o Santo Antônio, entrar na IBC1? Porque eu amo a igreja. Sabe qual é a graça de estar aqui nessa noite com vocês? Porque eu amo vocês, eu amo a igreja. Eu amo esse lugar. Eu amo a obra que Deus está fazendo no nosso meio. Eu amo. A minha motivação é o amor. É o amor que transforma as coisas em algo normal, em algo sobrenatural, algo esplêndido, algo grande, algo intenso. E sabe por que é bom pegar uma musiquinha aqui do YouTube, colocar meu celularzinho lá na sala de casa, colocar uma música e me ajoelhar na presença de Deus e começar a falar com Ele, começar a ouvir o Espírito Santo, começar a adorar, começar a dizer: Deus, eu te amo. Pai, o que o Senhor quer de mim? Deus, o Senhor quer que eu vou, o Senhor quer que eu não vou, o Senhor quer que eu vá naquela igreja, o Senhor quer que eu não vá. Deus, o que eu vou falar para o meu líder? Deus, o que eu faço? Deus, me perdoa porque eu fiz isso. Oh Deus, não, Pai, não, eu não queria ter feito isso, me perdoa. Sabe por que é bom? Porque eu amo estar na presença de Deus. Contra ti eu tenho, diz a Bíblia, que abandonaste o primeiro amor, que deixou o amor por Jesus de lado. Sabe qual é o elemento que te transformará e te fará ser como Jesus? Esse tem que ser o seu alvo. Ser como Jesus. Sabe o que vai fazer isso? Você precisa amá-lo de todo o seu coração. Amar o suficiente para dar como Ele fez. E eu te faço a pergunta de novo. Você não está cansado de ter um relacionamento medíocre? Você não está cansado de ter um relacionamento morno? Você não está cansado de ter um relacionamento baseado em trocas? Você não está cansado de ter um relacionamento dentro só desse lugar? Você não está cansado de perder a oportunidade, aquele desejo, aquele frio, nossa, aquela coisa que toma a gente quando você encontra com a pessoa que você ama? Falar: nossa, agora é a hora de ficar com meu Deus. Oh, coisa boa. Jesus te pergunta nessa noite: você me ama? Você me ama? Você me ama? Igreja, você me ama, igreja? Você ama Jesus? Se você diz que ama, você precisa dar tudo. Porque essa é a característica do amor. O amor dá tudo. O amor dá tudo.
Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Me tornei um imitador de Cristo, porque eu amo de todo o meu coração. E ao ficar na presença dEle, ao me relacionar com Ele por amor, eu me torno como Ele. Sabe como sua vida é transformada? Quando você está diante de Deus, quando você o ama, e você se relaciona com Ele por amor. E você vai sendo transformado e vai se tornando como Cristo. Eu tenho muito temor de dizer isso nessa noite, mas sabe? Você está achando que as coisas estão difíceis? Você está achando que a oposição para seguir a Jesus, a oposição para amar a Deus, as concorrências desse mundo são muitas hoje? Está difícil amar, está difícil dar tudo, está difícil ter intimidade, está difícil, é o que as pessoas dizem. Eu quero amar, mas está difícil, deixa eu te dizer, com muito temor, vai piorar. E se você permanecer onde você está, talvez passado alguns anos, ou às vezes no final desse ano você nem está mais. A Bíblia nos dá indícios que muitos, achando que conhecem a Jesus, chegarão diante dele e ele diz: eu nunca vos conheci, afasta-se de mim. Mesmo que eles tenham feito muitas coisas para Jesus. A Bíblia diz que eles expulsaram demônios, que eles fizeram isso, fizeram aquilo. No nosso contexto, ele veio à igreja, ele foi a uma célula, ele liderou uma célula, ele fez parte do Vox, cantou no louvor. Mas se não conhecia Jesus, se não amou Jesus de todo o coração e se entregou de maneira deliberada, e teve um relacionamento profundo com Jesus, talvez vai ser pego com as calças na mão. E vai falar: você achou que viveu, mas não viveu. Era religião. Era religião. Cadê o Filipão? Pode a banda subir. Assim como você está, não, na verdade não, vamos mudar isso aqui. Fica de pé. Fica de pé sem conversar. Fica de pé na presença de Deus. Como eu disse, nós íamos cavar mais profundo para poder ir mais fundo na presença de Deus. Estava muito bom o louvor, estava muito bom o momento de intimidade com Deus, mas agora nós cavamos para que a gente vá mais fundo. Nós cavamos para que a gente vá mais fundo. E agora é aquele momento de você começar a deixar sair de dentro do seu coração a sua resposta para Jesus. A resposta é simples: se derreta, se entregue em amor. Se você não amar a Jesus de todo o seu coração, você vai amar muitas outras coisas. Isso vai te impossibilitar de ser como Jesus. Comece a dizer para Ele. Abre a sua boca. Agora acabou a pregação. Agora é você. Agora é a resposta da igreja à palavra de Deus. Agora é um momento de prática. Agora é um momento de resposta. Agora é um momento de fazer acontecer. Agora é um momento para aqueles que entenderam, para aqueles que querem tomar uma decisão, para aqueles que vão romper com o status quo da vida. Espírito Santo de Deus, Tu tens plena autoridade, domínio nesse lugar. Vem mover nesse lugar, Senhor. Eu te peço, Deus, um batismo de amor. Eu te peço, Deus, a reconciliação de filhos com o Pai. Amor sendo derramado. Amor sendo derramado. Amor por Jesus sendo derramado nessa noite, neste lugar.
Amor sendo derramado em nossos corações pelo Pai. Amor sendo derramado pelo Espírito Santo. Deixa sair da sua boca canções de amor para Jesus. Deixa sair do seu coração a sua manifestação de amor. Para que a Dani saiba que eu a amo, eu preciso dizer isso, eu preciso mostrar isso de alguma forma. E você precisa mostrar nessa noite a sua decisão para Jesus. Você precisa mostrar a sua decisão para Jesus. Meu Jesus. Eu sinto que o Espírito Santo quer quebrar algo aqui nessa noite. Certamente. Porque algumas pessoas estão aqui frustradas. Porque olham para o seu passado e dizem: eu já fui apaixonado, eu já fui intenso, mas eu não sou mais. Eu já vivi algo muito maior com Deus e hoje eu não estou vivendo. Eu provei algo muito mais profundo e eu não estou provando mais. E se sentem frustrados por isso. Ou então aceitaram que o certo é viver aquém, que o certo é viver menos. E que parece que o céu está fechado, e a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do líder de célula que não abre o céu sobre mim. Eu sinto que o Espírito Santo quer curar esses corações aqui nessa noite. E Jesus mostra que vale a pena amá-lo, derramando o seu amor. Espírito Santo de Deus, derrama o seu amor. Derrama o seu amor nos corações aqui, Deus. Dá uma experiência com o teu amor, Pai. Dá uma experiência com o teu amor, Pai. Aquele amor que, ó Deus, mexe na nossa identidade, Deus. Que coloca os nossos pés sobre a rocha. Que muda a nossa visão a nosso respeito. Receba e conheça o amor de Jesus por você. Quando nós recebemos esse amor, nós nos tornamos apaixonados por Ele. Nós retribuímos com amor. Nós nos apaixonamos. Recebe o amor de Jesus. Recebe o amor de Jesus. Meu amor, mesmo sem eu merecer. Você se torna apaixonado por Jesus. Quando você o ama de todo o seu coração, você é arrastado para algumas coisas na sua vida inevitavelmente. O primeiro resultado de alguém que ama Jesus é que ele tem vontade de estar na presença do seu Pai. O primeiro resultado de alguém que ama Jesus é que ele quer estar com o alvo do seu amor. Nós estamos tendo essa oportunidade aqui. Mas você precisa se encontrar com Ele na sua casa. Nós vamos ter mais lugar de adoração, mais lugar de louvor, mais lugar de exaltação a Ele nas nossas casas. O seu quarto tem que se transformar em um portal para os céus. O seu quarto tem que se transformar em uma porta que, ao entrar por ela, você é levado à presença do Rei dos Reis. E ali você vai se deleitar na presença do seu Deus. Você vai dizer que você o ama, você vai abrir o seu coração para Ele, você vai chorar, você vai dizer que está doendo, você vai dizer que está feliz, você vai se tornando como Ele naquele lugar de intimidade com Deus. A intimidade é o resultado de um coração apaixonado. O casamento, enquanto intimidade de um casal, ele é o resultado de uma relação de amor.
E por isso, porque eu amei a Dani, porque eu amei ela de todo o meu coração, um dia nós nos casamos e então tivemos intimidade. A intimidade é o resultado de uma relação de amor. E você quer saber se você está caindo de amor por Jesus? Você quer saber se o amor de Deus tomou todo o seu coração e você, assim como Ele deu tudo, você também está dando tudo por amor? Você vai sentir falta, você vai sentir necessidade de ter intimidade com Ele. Nem que seja 00:30, quando seu dia já acabou, você vai falar: eu quero ir para a presença do meu Pai. Eu quero ir para a presença do meu Pai. E amanhã talvez você vai acordar mais cedo e falar: o que eu mais quero é ir para a presença do meu Pai. E no dia que tiver mais difícil o dia, é o dia que você vai dizer: eu preciso estar na presença do meu Pai. O outro resultado de alguém que é apaixonado por Jesus é que ele se preocupa em fazer o que Jesus quer que ele faça. E toda a nossa pregação aqui nessa noite, primeiramente, foi dizer para você: seja algo, para que aquilo que você faça tenha sentido, para que aquilo que você faça tenha poder. Sabe por que Paulo transformou o mundo? Sabe por que Paulo foi o melhor líder de célula? Sabe por que Paulo foi o melhor pregador, foi o maior? Porque ele também era maior na intimidade, porque ele era maior no amor, porque ele era maior na presença de Deus. O que nós fazemos é um resultado de quem nós somos. Nós não podemos fazer o que nós não somos, isso não dura, não tem sustentabilidade. E quando nós somos algo na presença de Deus, quando a nossa intimidade está guardada na presença de Deus, sabe o que é? É transferido para aquilo que nós fazemos: poder, graça, ousadia. Eu acabei de te dar um exemplo, é ali no meu momento de intimidade com Deus, onde eu ouço o que eu devo fazer, onde eu ouço como eu devo resolver aquele problema, com quem eu devo conversar, com qual líder eu devo ir, aonde eu devo tocar, qual é o problema daquele problema, o que está por trás daquela circunstância difícil. É na intimidade, quando eu ouço o meu Deus falando comigo. E nós vamos fazer algo poderoso para Deus se nós formos pessoas cheias da presença dEle, se nós nos tornarmos apaixonados por Ele. A terceira coisa que nós somos empurrados por esse amor é que, ao amar Jesus de todo o nosso coração, nós não vamos ter olhos mais para as coisas desse mundo. E o pecado que te pega, o pecado que te agarra, o pecado que você não consegue viver sem ele, vai perder o valor para você, porque você vai se apaixonar por algo maior. Então, ainda nessa presença, ainda nesse momento de intimidade com Deus, eu quero que você faça a sua oração final para Ele. Uma oração de amor, uma oração de resumo desse momento, uma oração de encerramento, ou melhor, de uma pausa. Nem de uma pausa, de um stand-by, porque não para. É no carro, é no ônibus, é andando, é caminhando, é segurando neném, é escovando o dente. Eu estou pensando em Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou em intimidade com Ele. Faça uma oração de intimidade. Consagre as coisas que você tem feito para Ele. Fala: Deus, coloca a sua marca naquilo que eu tenho feito, Senhor. Ô Deus, coloca a marca naquilo que eu tenho feito, a marca da intimidade contigo, a marca de conhecer o Senhor, a marca de eu já ouvir a Tua voz. Eu sei que às vezes a gente está aqui nesse momento e começa a vir na nossa mente as coisas que nós temos que fazer, os problemas que nós temos que viver, a conversa que nós vamos ter daqui a pouco, para onde nós vamos. Coloca tudo isso cativo a Deus. Coloca tudo isso cativo ao seu relacionamento de amor por Ele. E assim você vai se tornando como Jesus. Vivendo uma relação de amor com Jesus, você vai se tornando como Ele.
E se tornando como Ele, a sua obra, aquilo que você faz vai se tornando e parecendo com a obra que Jesus fazia. Porque você não é mais Paulo, é Cristo que vive em mim. Eu não serei mais Daniel, eu serei um pequeno Jesus. Você não será mais como você é, você será transformado por esse relacionamento de amor e se tornará como Jesus. Pensará como Jesus, amará as coisas que Jesus ama, conseguirá dizer não para este mundo, porque você é como Jesus, porque você se torna como Jesus. Eu encerro dizendo: o caminho está diante de você. Não há impedimento, não há barreira, não há nada que te impeça de viver essa vida extraordinária, a não ser a sua decisão e o seu empenho em vivê-la. Faça a sua oração agora. Termine. Faça o stand-by desse momento, rasgando o seu coração na presença de Deus.